Olá amigos, estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal, no nosso quadro Dimensões do Espírito. E hoje, um quadro interessante que eu elaborei para refletirmos juntos. E eu gostaria muito que você comentasse aí abaixo, deixasse o seu like, deixasse sua reflexão sobre o tema que vamos abordar. O título é As 5 Sendas do Espírito. O que é uma senda? Senda é um caminho, um roteiro. E nas análises, nos estudos que fazemos, nós observamos que o espírito na Terra reencarnado, de acordo com seu nível evolutivo, ele realiza a sua caminhada em 5 diferentes níveis de evolução. E vamos comentar um pouquinho cada um desses níveis. Espero que vocês entendam e gostem da abordagem, para que cada um também tente se enquadrar mais ou menos em alguma dessas sendas, sabendo que o nosso objetivo é a ascensão, o despertar, a evolução. Então, cada senda seria um degrau evolutivo pelo qual o espírito passará na Terra até atingir a relativa perfeição. Ok? Vamos lá. O que seria a primeira senda? A primeira senda eu denominei de senda comum. Seria o primeiro nível evolutivo do espírito encarnado na Terra, no atual estágio evolutivo do planeta. Na senda comum está a grande maioria, certamente, da humanidade. Ela é caracterizada por uma inconsciência espiritual profunda. Os indivíduos que transitam por esta senda comum sequer sabem que são espíritos imortais. Eles estão profundamente identificados com os corpos físicos que possuem. Então, se o corpo adoece, eles acreditam que estão doentes, se há um problema na estética, eles se sentem fragilizados por isso. Eles trabalham dedicadamente, muitas vezes, pela harmonia até do corpo, mas sem nenhuma consciência espiritual. Também nesta senda comum, existe a busca desenfreada pelos prazeres físicos, pelos prazeres hedonistas. O espírito se entrega ao domínio da matéria. Esta senda comum seria a porta larga a qual se refere Jesus. O espírito, em vez de dominar a matéria, ele é totalmente dominado pela matéria. Consequentemente, pelos vícios, porque na busca por prazer, nesse hedonismo terrível, ele vai sendo dominado, pelas ilusões e, consequentemente, é uma senda caracterizada por muitas doenças, por muitos problemas, por muitas dores, por muito sofrimento. O espírito nesse estágio da senda comum, ele é dominado pela preguiça em evoluir. Busca sempre os atalhos, os caminhos mais fáceis, tenta se realizar materialmente de toda forma, de forma legal ou ilegal. Então é um caminho de fato, como disse Jesus, que conduz à perdição. É um caminho de dor, ainda que traga um prazer imediato. Então a senda comum é caracterizada por um sono profundo do ponto de vista psicológico e espiritual. Seria aquilo que um psicólogo russo chamado Gurdjieff denominou de os homens fisiológicos, os que vivem apenas dos ombros para baixo. Alimentação, sexo, repouso, prazeres, somente isso. Bem, no segundo degrau, encontraremos a senda que eu denominei de senda egocêntrica. Já é um estágio um pouco mais avançado da evolução. Os indivíduos que transitam pela senda egocêntrica, eles buscam algum tipo de desenvolvimento.
Eles buscam um desenvolvimento, muitas vezes, intelectual, realizam cursos, se dedicam a estudar, se dedicam a algum propósito eminentemente material, mas eles são mais dedicados, eles já têm um esforço, eles têm um ideal. Embora este ideal esteja somente na horizontalidade da vida, não há nenhuma verticalidade nesses seres. É ganhar para ter, para dominar. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos ali uma ideologia muito de dominar, né? Até a concepção de Deus é para se ter algo na terra. Muitas vezes até algumas religiões trabalham nessa horizontalidade, né? Ali você faz quase que um pacto com Deus para você ter benefícios materiais. Na senda egocêntrica, é a busca pelas posses e pelo poder. O indivíduo não está tão entregue mais aos vícios, aos prazeres exorbitantes, mas ele sente muito prazer em ser dono em acreditar que é dono de muita coisa, que pode ser dono de um império, e ali atende por um tempo, evidentemente, a essa ilusão de conquista, a sede de poder. Os vícios são substituídos pela sede de poder, de domínio. Então, quando há uma dedicação a um setor, a finalidade sempre é dinheiro, poder, arrebanhar, amealhar, porque o ego aí está no domínio total e ele quer se fortalecer. E o ego ancestral, o ego ilusório, a persona, né, para se sentir realizada, ela busca, pelo menos na tentativa de se sentir realizada, né, busca ter muita coisa para se sentir completo. Embora seja uma ilusão também, porque nunca alcançará a completude. Estará sempre querendo ter. Se compra um carro, quer ter dois. Se tem dois, quer ter um do modelo diferente. Está sempre numa busca desenfreada de posses materiais. É a senda egocêntrica. Tudo centra no seu eu. Não há nenhum olhar para o outro, nenhuma postura caritativa. A vitória do eu é o seu grande alvo, o seu grande objetivo. Sempre uma vitória atrelada à horizontalidade da vida, aos valores materiais, nenhum valor vertical de espiritualização, de elevação espiritual. Bem, aí chegamos na terceira senda. A terceira senda eu chamei de senda do despertar. Ela é caracterizada por espíritos que já estão cansados das duas sendas anteriores. Então ela é caracterizada por um sentimento de cansaço. O ser está cansado da ilusão. Ele está felizmente desiludido. Como diz o querido doutor Adão Nonato, psicólogo espírita de São Paulo, eu já ouvi comentando num programa de rádio ou TV, não me lembro, que quando alguém chega ao seu consultório e diz: doutor Adão, eu estou desiludido, ele fala: graças a Deus, agora você começou a despertar. É quando o ser vai saindo das suas ilusões e começa a contatar esse sofrimento. Então ele busca. É a senda do despertar, é caracterizada pela busca. Normalmente nesse nível, o ser busca uma religião, um caminho espiritual, seja ela qual for. Muitas vezes ainda com grande sacrifício, porque muitas vezes, em alguns momentos, ele quer o prazer, ele quer retornar, mas ele já sofreu tanto, ele já cansou, então agora ele busca e ele se percebe como espírito. Ele ainda é muito dominado pela matéria. Ele não quer, por exemplo, remontar as causas dos seus sofrimentos, não. Ele quer a resolução do sofrimento. Então, se ele busca religião, ele quer que Deus toque com uma varinha mágica e cure a sua dor, resolva o seu problema financeiro, mas ele está ali já num novo propósito, num despertar espiritual. Ele está buscando algo diferente. Não mais os vícios, os poderes já não chamam tanta atenção. Ele quer agora sentir paz, né? Ele quer agora um novo estágio, um novo nível, uma nova emoção na sua vida superior, porque já desgastou, já cansou, já sofreu. Ele é o espírito desiludido.
Dizem que Chico Xavier dizia que os espíritas eram espíritos muito cansados de falir e que agora estavam subindo a montanha com um pouquinho de sal e um pouquinho de arroz e nada mais. Mas só resta subir a montanha, não tem como descer porque ele já sabe que na retaguarda não tem nada. Então seria aí o início, né, do despertar, a senda do despertar. O indivíduo quer e ele começa, ele busca, ele se enquadra numa religião, ele se dedica a uma causa ali religiosa, a uma filantropia, ainda meio titubeante, mas ele já sabe que ele é um espírito, que não pode ficar adormecido totalmente nos vícios, nos prazeres hedonistas, né, em construções sem propósito. Bem, depois, na medida que vai amadurecendo na terceira senda, algumas luzes começam a acender dentro do indivíduo e aí ele começa a despertar para a quarta senda, que eu denominei de a senda do trabalho interior. Ele já começa a se dar conta de que não é o pastor que vai resolver a vida dele, o padre, o médium, e que ele precisa realizar um grande trabalho interior. Ele não está naquela de realizar algo para conquistar o céu fora dele. Ele toma consciência de que o reino de Deus está dentro dele, como disse Jesus em Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21. Ele quer acessar o mundo íntimo, ele quer se reformular. Um momento como esse aí da pandemia do coronavírus, muita gente está iniciando esse trabalho interior, né? Essa revolução interior. Ele já se sabe espírito, ele deseja essa renovação interior, ele sabe que as religiões são ferramentas que podem ajudá-lo, mas o trabalho é dentro, não é a salvação de fora para dentro, é o despertar de dentro para fora. E nessa quarta senda, ele já se dá conta da causa dos seus sofrimentos. Ele sabe que nada de fora vai curá-lo. Ele precisa trabalhar pelo seu reerguimento, indo às causas das suas dores, porque ele entende plenamente a lei de causa e efeito, e aí ele não simplesmente bate cartão numa religião. Ele pode até ir à religião, mas ele está ali para se descobrir, para se compreender, para se entender, e ele se vê como um espírito que precisa desenvolver autonomia. Na fase, vamos dizer, na primeira senda é a anomia, a ausência total de lei, o indivíduo vive ao prazer das sensações, do instinto. Depois ele vai despertando, né? A partir especialmente da terceira senda do despertar, ele tem a heteronomia, a lei de fora, o pastor diz, o padre orienta, o médium, o líder de espírita, enfim, e ele começa a seguir um caminho porque o outro está determinando, mas aqui na quarta senda, a senda do trabalho interior, ele começa a despertar para a autonomia. Ele sabe que tudo está nas mãos dele. Então ele vai fazer a subida, ele pode titubear, vacilar, mas ele já está bem consciente do trabalho de reformulação, de transformação, de conhecimento, de dedicação ao bem que ele precisa realizar para atingir um novo estágio consciencial. É o despertar da consciência. Nesse estágio ele já percebe que pensamentos e emoções ele deve conduzir, que ele não é mais totalmente dominado. Ele começa a observar pensamentos, emoções e se identificar, né? Perceber que ele é um ser profundo da consciência. Então aqui ele não só sabe, ele começa a sentir, né? Porque no primeiro nível o indivíduo pode saber que é um espírito, mas aqui ele já sente que ele é uma consciência e que pode gerenciar muito bem a sua vida e vai trabalhando por isso, prossegue no seu esforço de renovação. É a senda do trabalho interior. Ele não está tão para fora, para os outros, batendo cartão em religião. Ele vai, mas o grande trabalho dele é no silêncio do próprio coração, da própria consciência. Até atingir a quinta senda, que eu denominei de senda da colaboração evolutiva. Na quinta senda, é o ser já sentindo plenamente a alegria do serviço da luz. Quando o indivíduo ele encontra o prazer nos assuntos espirituais.
Nas sendas anteriores, os assuntos que ocupam a mente do indivíduo são assuntos do dia a dia, são assuntos mais mundanos. Na quinta senda já há um prazer. Enquanto que na terceira, na quarta senda ainda há um certo sacrifício para fazer certas coisas, a partir da quinta senda há o sacrifício, mas há muito prazer existencial de lidar com os assuntos espirituais, de realizar tarefas elevadas, e há um compromisso com a coletividade humana, com a evolução da coletividade. Ou seja, começa a trabalhar mais ostensivamente para beneficiar os seus semelhantes, porque ele sabe que o seu bem depende do bem dos outros e ele trabalha, ele se identifica com o todo, né? Ele sai do egocentrismo lá da terceira senda, ele continua realizando o trabalho interior da quarta senda, mas ele agora já consegue trabalhar e ajudar outras pessoas, cada uma na sua senda, numa dessas sendas, no seu despertar espiritual, na sua evolução espiritual. Então aqui o trabalho para despertar outras consciências e cada vez mais uma comunhão com as esferas superiores da vida, com a espiritualidade superior. O indivíduo passa a viver, vamos dizer assim, numa sintonia mais fina, de maior plenitude. Ainda está num corpo encarnado, enfrenta os desafios da Terra, mas ele vai se alinhando cada vez mais aos propósitos superiores e já dentro de uma visão da coletividade. E o trabalho passa a ser a sua alegria. Como diz o espírito André Luiz, quando o trabalhador encontra a alegria do trabalho, o trabalho passa a ser a alegria do trabalhador, né? Observemos os mentores, os espíritos nobres, que já vivem nessa faixa. Não há aquele sacrifício, né? Muita gente está no trabalho espiritual, naquele sacrifício, naquela luta. Ele vai porque tem que ir, sabe que precisa, porque já está cansado das sendas anteriores. Nesse nível, o trabalho passa a ser o seu próprio alimento, ok? Meditemos nessas 5 sendas, repetindo aí: a senda comum, a senda egocêntrica, a senda do despertar, a senda do trabalho interior, a senda da colaboração evolutiva. E deixe o seu comentário, o que você achou desse didatismo, para nós nos percebermos e prosseguirmos na nossa senda rumo a dias melhores. Um grande abraço, deixe o seu comentário, o seu like, compartilhe o nosso vídeo. Muita luz e paz.